Então nós vamos começar a análise não, a conversa, né, do capítulo 10 do livro Jardim das Aflições. Capítulo 8. A Revolução Gnóstica, tá? Tem composto de 3 partes. A primeira parte é uma revisão que o professor Olavo faz no itinerário que já foi percorrido até essa parte do livro, né? E ali ele comenta a questão ele volta, né, ao Peçanha, né? Faz uma análise daquela questão da coerência, o tipo de coerência que tinha no discurso do Peçanha no MASP, né? E ele chega à conclusão ali que a coerência do discurso ali do Peçanha é uma coerência prática, né? Essa coerência prática, ela está ligada a uma ideia de persuasão do discurso, né? Se nós voltarmos lá aquela análise dos 4 discursos do professor, que vai falar que existem quatro níveis, né, de discurso, né? O discurso poético, retórico, dialético e analítico, né? Que é o analítico é o último. Nós enquadraríamos o discurso do Peçanha no discurso retórico, né? Retórico, daí a gente, pela análise aqui do professor, a gente vai tomar, na verdade, não como no sentido mais clássico, né, de retórica, que é a própria aprender a fala, né, mas a capacidade que uma pessoa tem de persuadir, né, a sua plateia e o seu público, né. Vocês pegam, por exemplo, um discurso de um político, ele tem camadas e camadas por trás ali de retórica, né. Ele está tentando persuadir as pessoas de que aquilo que ele julga, né, legal ou que vai ser eficiente para a administração dele, que as pessoas saibam, né? Diferente do convencimento, a persuasão visa a fazer com que as pessoas tomem alguma ação, né? Exatamente. E isso que outros agem, tomem uma posição. Vocês pegam um discurso onde foi criado na Grécia, por exemplo, o próprio julgamento do Sócrates, né? O julgamento de Sócrates tinha um discurso retórico dentro das pessoas que estavam ou na defesa ou na acusação dele, né? Eles deveriam persuadir os outros a, né, tomar uma linha, ou vamos, né, acusar o Sócrates, vamos dizer que ele cometeu o crime ou não cometeu, né? Então, o discurso do Peçanha está dentro dessa clave, né? Se nós for colocar isso lá dentro da teoria dos 4 discursos, né? Naquele vídeo que ele tem no YouTube, dá para notar isso bem. Ele está apenas tentando convencer provavelmente a seguir a ética, né? Eles estavam, isso, exatamente. Isso. Aquele era um momento em si histórico de renovação ética, entre parênteses, né, da política, né? Queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética. Isso. Então tem que olhar de novo se... Deve dar 1 hora, eu acho. 1 hora, 2, 1 hora e meia. Eu acho que é. Dei uma olhada no começo ali, mas agora, quando eu estava olhando essa parte, deu um interesse de ver de novo. Da TVE, eu acho, eles fizeram um especial. Não é do momento, né? Ele é posterior. É uma entrevista. Uma entrevista, é um documentáriozinho que ele fez. Foi tentar expor, né, o que tinha sido colocado lá, né? Ele tenta persuadir, então, essa plateia para expor, né, a doutrina epicúrea, né? Para expor ela, mas ocultá-la, né? Porque se ele colocasse tudo que a doutrina epicúrea prezava, né, a busca do prazer e a fuga da dor, né, o resumo da teoria, ele ia cair em maus lençóis ali, né? Ele ia ter que explicar um monte de coisa e aí já está... Inclusive o que foi o próprio Epicuro, né? Exatamente. A biografia dele é uma canalice completa. Isso. Convém não mencionar. Então ele acaba deixando essa parte de lado, né? O que mais que o professor coloca aqui? Dando mais para frente um pouquinho, ele fala daí dessa questão de como, então, aliar, né, um movimento
materialista, né, que é o movimento do Marx, né, com um movimento de certa forma espiritualista, né, o Fuga para o Jardim, do Epicuro, né. E aqui ele ele retoma um termo do Kitzler, que é a ideia do yogi e o comissário, né, onde o yogi é esse espiritualista e o comissário é o cara materialista, né? Porém aqui o yogi vai na ideia de que ele busca, na verdade, uma espécie de solução que está no infinito para resolver os problemas seus diários, né? E o comissário não, o comissário vai partir do seu próprio extrato material para resolver esses próprios problemas, né? Então nós temos dois polos muito opostos um com o outro, né? Tem um polo extremamente teoricamente elevado, né? Que busca essa aspiração, pelo menos, né? Ao infinito, e outro que está numa matéria densa, né? Que é o materialista, né? E aqui o professor comenta uma questão, página 237, quando o yogi já não busca o infinito, mas o cosmos, ele está bem próximo de poder entender-se com o comissário. E quando o comissário erige a história numa realidade ontológica superior aos homens concretos, ele se torna o sacerdote de um novo culto, que não podendo ser espiritual, é cósmico. Então aqui o professor encontra, de certa forma, uma espécie de síntese, né, entre os dois opostos, né, entre os dois polos, não dá para se dizer assim, né. Então um sobe um pouco no seu nível material, né, e o outro desce um pouco do seu nível espiritual, né, para chegar no cosmos, né. O espiritual desce até o cosmos estaria abaixo do espiritual, e o material sobe até uma realidade ontológica, né, a história ontológica. Eu vi aí de novo o que a gente viu no capítulo anterior, que foi expresso na modernidade com a divinização do espaço e a divinização do tempo, né, da história. Me parece que está presente nessa relação ainda. Depois vai voltar no gnosticismo de novo isso aí. Perfeito. E aí aqui o professor coloca que, na verdade, esse binômio do yogi comissário, ele já estava presente, né, dentro da história, pelo menos em dois momentos, né. Num deles, isso personificou-se em César, né, que é o Deus imperador, e no segundo momento tomou o nome aí de gnosticismo, né. Então ele vai comentar daí a partir de agora nesses dois casos aqui do yogi comissário, personificados nessas duas pessoas, né. Primeiro ele vai falar agora um pouco do gnosticismo, né, que é esse capítulo todo aqui, e depois no próximo capítulo, que daí nós vamos tratar num outro encontro, daí provavelmente ele vai entrar na questão do César, né, tem até o nome do capítulo ali, o livro 5, né, César Redivivus, né. Então César vai reviver, né, nessa proposição de entender, né, essa ideia do Peçanha desse ciclo de palestras lá no MASP. Eu não sei, Lucas, tu tem alguma questão só dessa recapitulação? Pois é, eu estava vendo aqui que eu achei oportuno que o Lavo dá uma pausa aí e faz essa recapitulação para reatar e relembrar o caminho percorrido. Eu, de minha parte, assim, bom, tem a parte do Epicuro, que ele estudou a cosmologia, que nós vimos, a ética de Epicuro, a lógica, e depois ele fez uma análise final chamada índole do epicurismo, né? Porcarias epicúreas, a fuga para o jardim e tal. Aí ele entra em Marx, que é justamente aquela tentativa que ele fez para mostrar a unidade entre, aparentemente, dois pensadores antagônicos, né, Epicuro e Marx, Epicuro com essa veia, digamos, espiritualista e o Marx materialista, e como que o Peçanha poderia
querer utilizar-se dos dois para passar a mensagem dele, né? Dois pensadores aparentemente paradoxais. Mas o Olavo consegue buscar nessa a unidade por trás do evasionismo epicurista e daquela busca pela transformação da realidade do Marx, né? Outro ponto interessante que vale lembrar é que o Peçanha estava tentando mostrar naquele ciclo de palestras que o pensamento filosófico ocidental é constituído basicamente de uma certa tradição materialista, né? E Olavo mostra que é justamente o contrário. Vamos dizer assim, o pensamento espiritualista, ou seja, aquele que concebe um plano metafísico, um plano transcendente, que tem a ver com as próprias religiões, é o grande pano de fundo da filosofia ocidental. E os pensadores apenas materialistas foram, vamos dizer assim, muito esparsos ao longo da história. Então, a ideia de chamar uma tradição materialista como a filosofia ocidental é um esforço apenas retórico do Peçanha para, no fim das contas, passar a mensagem que ele queria, né? Então a gente tem que ter em vista também esse lembrete do Olavo de que a filosofia ocidental ela é, antes de tudo, e marcadamente, uma tradição que reconhece o plano metafísico, o plano transcendente. É que a base em si também é a metafísica, né, da filosofia ocidental, a grega, né? Sim, sim. Sim, a grega é. A grega é. Tanto que não sei se os orientais têm próprios... isso ou não. Sim, também tem, né? Se tu vai analisar. Tem. Ela, mas só que daí não tem. Tu observa isso. Eu acho que os orientais, sobretudo. São mais ainda. Eles têm até mais. Pelo menos eu analiso lá chinês, tudo aquelas. Por exemplo, o budismo é só alma. É praticamente o foco total nesse aspecto transcendente, né? É isso que o Wegelin queria fazer, né? Eu acho. Mas não. Foi Wegelin? Foi. O Wegelin tentou fazer, né? isso na ordem história, né? Na ordem história. Eu acho que foi na ordem história que ele na verdade, tentou ver o avanço da história como uma espécie de ordem cósmica, né? Sim. Uma ordem transcendental, né? Que a ordem terrestre refletia a ordem cósmica. Isso. Mas o Olavo, pelo menos até ele escrever esse livro, ele não tinha lido ainda, né? O Wegelin. O Ordem História. Na ordem história. Só a história das ideias políticas, a ciência da política. Até tem um comentário de algum. Ele falou, alguma parte ele fala que ele não tinha lido ainda. Então, assim, vai carecer de algumas coisas aqui que vai ficar pendente, talvez, de um entendimento mais aprofundado. Né? Teria que ir para o próprio Wegelin para conseguir melhorar isso. Mas ele estuda toda a parte das religiões, né? Ele, na verdade, tenta identificar qual é a participação, por exemplo, dos grandes movimentos religiosos dentro da história. Né? Porque geralmente quando o historiador começa a falar sobre a história, desde a história antiga, tudo, ele preza por um viés materialista, ele vai abandonar. Ele vai abandonar. Sim, se tu vai analisar os egípcios, também era a mesma coisa. Isso. A religião deles lá. Exato. A vida era conforme a religião. Não... Pois é isso que entra aqui, já entrando no véu do templo aqui, né? Porque o que ele comenta aqui é que existe um movimento cósmico, né? Dentro da sociedade, né? A sociedade refletia o que era o entendimento do cosmos, né? Só que esse cosmos, teoricamente, tu vai dizer assim, será que era um cosmos aberto ou era um cosmos fechado? Eles tinham essa ideia de que para além do cosmos, para além do mundo existia, né, a possibilidade de Deus, né, o fundamento da realidade, né, como o Olavo toma. Isso eu não, pelo que o professor fala aqui, não, né, era um cosmos fechado, né. E quem vai abrir, na verdade, isso, se for ver o Wegelin depois, vai ser o cristianismo, né. Então, mas, na verdade, assim, esse véu do templo Olavo comenta algumas coisas aqui que, apesar de ele não ter lido Ordem e História, depois ele isso aqui vai ao encontro, né? Sim. Do Ordem e Tem História, mesmo, do Wegelin. Ele vem das mesmas fontes. Isso. Essa questão do cosmos aberto e fechado nas religiões populares ali, antigas,
Na verdade, era no culto exotérico que tinha esse caráter, porque sociedades iniciáticas e esotéricas concebiam essa transcendência. Que o Olavo fala do véu do templo, lá do rasgo que houve, porque tinha esses ensinamentos transcendentes, de ordem transcendente, nessas sociedades esotéricas, que eram conhecimento secreto, eram ensinamentos fechados. Né? Fechados. Sim, isso o egípcio, o culto público não. O culto público já não tinha. Então, de repente, o rasgo no véu do templo tem a ver com isso. Peraí, isso que os caras estão falando lá na sociedade secreta é o seguinte, esquece. Não Acabou. tem mais tudo público, vamos dizer assim, a verdade transcendente é o cristianismo e está no cristianismo. Aquilo que aqueles caras estavam falando, inclusive, como sendo da transcendência, não é bem assim. É uma transcendência esotérica, gnóstica, sei lá o quê, mas não é a genuína. Que daí o cristianismo vem como a grande revelação né, desse plano da transcendência. Eu acho que foi mais nesse sentido que ele usa a expressão ali, o véu do templo, e o rasgo no véu do templo. Né? E tanto parece bem considerável isso daí, que, por exemplo, dentro do budismo, para te chegar ao conhecimento do divino, tu tem que ascender a determinados níveis, né? Tem lá o Brahma, né, o Nirvana. O Nirvana é o paraíso. Isso, Então, tu, de certa forma, e se tu for colocar isso dentro da pessoa, do próprio elemento que faz isso, que é que se colocou muito dentro do Ocidente, que é o famoso yogi, né? É o cara que frequenta a doutrina budista, né? E de certa forma, pelo conhecimento do próprio corpo, ele consegue chegar, né, a níveis mais elevados de transcendência, né, de conhecimento do divino. Mas tem lá, tipo, às vezes mostra o cara tá mumificado lá, não, mas ele tá vivo. Isso. Tá no alto espírito, uma coisa. Acho que tem lá no Himalaia isso. Isso. Não, no Himalaia sim, no Chile não, no Himalaia. É bem assim. Mas vocês percebam que é um retorno ao interior, né? Ele tem que desenvolver o seu interior para conseguir chegar nisso, né? E isso tem uma questão muito importante de desenvolvimento também do corpo, né? É uma disciplina do corpo também, né? A pergunta que o professor Mário Ferreira dos Santos fazia era se o cara fosse paraplégico, por exemplo, se ele poderia ascender aos níveis. Estava fadado ao fracasso. Estava fadado ao fracasso, não conseguia. Arrebentou com essa ideia. Né? Ele colocou os problemas do negócio. Então, assim, na verdade dá para ver que não é qualquer um que vai chegar, né? Vai conseguir chegar nesse nível. Né? E quando a gente percebe daí o movimento do cristianismo, né, dessa questão da revelação, que ela tira esse pequeno extrato de pessoas que têm acesso ao divino, né? E que, por exemplo, Sócrates e Platão tinham, né? O próprio Pitágoras, né? A sociedade do Pitágoras ali eles tinham altos conhecimentos, só que aquilo era uma coisa fechada, né? Eram sociedades iniciáticas. Sociedades iniciáticas, né? Então, vocês pegam o movimento, a maçonaria, por exemplo, ela retorna muito à questão do Pitágoras, né? Eles têm muito... bastante eles tem muito pitagorismo entre eles ali, né? Então, enfim, tem coisas nesse sentido. E quando entra o cristianismo, que diz, isso aí é tudo furada, né? Esqueça esse negócio do esoterismo, isso aí é coisa para meio de gato pingado aí. E o que a gente propõe aqui agora é que o negócio não é mais fechado, né? Não é mais esotérico com S, né? O conhecimento divino. Agora a gente vai abrir. Agora é exotérico, né? Agora a gente, sim. É isso que ele fala aqui nesse parte, né? Isso. Toda essa parte está em cima dessa questão, né? E o movimento gnóstico, a gnose, por exemplo, o professor disse que ela é uma seita religiosa, né? Uma amálgama de seitas religiosas que ele coloca aqui. Ela tem uma certa unidade de um duplo sentimento que ele fala, né? Primeiro é o ódio ao cristianismo, né? E, em segundo, uma espécie de nostalgia, né, dessa tradição greco-romana que ele pontua aqui, né? E daí isso entra aquele do livro do Dan Brown, né?
Porque ele tenta fazer isso, né? Dizer que o cristianismo é apenas uma máscara em cima daquele culto antigo, uma disfarce. Isso, como se fosse mais um dos outros muitos disfarces que existiam, né? Então, o professor vem colocar algumas coisas para tentar dar uma luz nisso aqui, né? Nesse movimento gnóstico, né? Se você falar em gnosticismo, né? Se você falar isso por dentro da academia, os caras vão entender isso como própria teoria do conhecimento, talvez alguma coisa assim nesse sentido. Porque nós vamos pegar, por exemplo, a origem da palavra. Gnose é conhecer. Sim. Né? Eu não sei se ele comenta aqui. Foi na origem da seita. Uma amálgama, acho que ele fala isso. Não sei se aqui ou no outro. Então pode ser mais para frente. Ou era no anterior. Mas quando fala em gnose, tu liga a uma ideia de conhecimento. Daí entra naquela coisa de buscar o autoconhecimento. Isso. Só que a gnose aqui que ele está tratando é uma gnose do tipo o gnosticismo, né? Como seita, né? Como conhecimento do cosmos, dá para se dizer assim, né? Das leis físicas, mas não para o que está além, né? Então ele vem tratar um pouco dessa questão aqui. O que o cristianismo aqui, então, trazia de novo, né, em relação a essa religião antiga? E daí aqui o professor coloca que ele trazia essa diferença na forma, né, na forma desses fenômenos, dos fenômenos, né? A religião antiga, então, ela era uma espécie de organização sociopolítica, e ela era ela mesma, né, essa organização sociopolítica, a verdade encarnada. Então não havia ali a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa individual, né, acreditar numa verdade que estaria acima dessa crença. No caso vamos dizer, pegar bem do Estado. Do Estado, exatamente. Tipo exatamente. Roma. Isso, exatamente. Ele fala bastante. Isso. Roma chegou e disse assim, a verdade do mundo é essa, né? Além disso é a barbárie, os bárbaros, isso, além disso é os bárbaros, né? Então é nessa base que a gente fundou a nossa sociedade e é assim que a gente vai viver, né? Isso aqui é o auge, né? Então quando tu fecha isso dentro do Estado, né, de uma unidade social organizada, tu não há possibilidade para uma pessoa conseguir chegar além disso, né? Quem conseguiu chegar além, por exemplo, daí teve acesso a a verdade esotérica com S. Daí que as pessoas iniciadas, né? Ou que tinham um conhecimento muito além do seu tempo, vamos dizer assim, né? E aí o professor comenta aqui da questão do Sócrates, né? O Sócrates foi o cara que disse, olha, vocês estão vivendo num mundo que não é um mundo real, que é um mundo fictício, vocês não estão, assim, você não... E de certa forma ele tinha um pouco de compaixão dos caras, porque ele sabia que os caras não conseguiam chegar. Não conseguia entender. Exatamente, não conseguia entender. Aquela coisa de horizonte de consciência. Exatamente. Eles tinham um horizonte de consciência que não chegava aonde ele conseguiu aprender. Exatamente, onde ele conseguiu chegar. Mas ele vem primeiro. Mas imagina o cara, como é que a capacidade do cara lá na Grécia, lá com meia dúzia de ovelha, não sei o quê, os oliveiros, o cara consegue compreender. Assim. Pois Como é que é difícil, né? Sim, para tu ver que é um só, daí isso que deu. Só um surgiu, por exemplo, daí dali que foi surgindo os demais, né? Assim. Talvez assim, é difícil e não é difícil, né? Porque a gente tá concebendo um mundo que é fechado também, né? Por exemplo, sei lá, Deus pode ter chegado e... Sócrates, o negócio é assim assado, meu filho. Né? Acho que é por ali. Entendeu? Por ali, dá uma olhada ali. Porque, né, é engraçado que o professor lá fala muito disso, né? Às vezes ele vai dormir com um problema e daí ele reza antes de dormir, né? Ele acorda com um negócio resolvido na cabeça. Qualquer ajuda mesmo. Não, sério. Assim, como é que eu resolvi? Eu não resolvi esse negócio. Então como é que veio, né? Então ele tem muito essa ideia, né, de que na verdade Deus resolve as coisas, né? Ou ajuda a resolver. Ou pelo menos dá, né? Ajuda a dar aquela...
Exatamente. É o nosso caminho. Exatamente. É verdade. Pede, né? Porque chegou no teu limite ali, né? Tu diz, daqui eu não passo, eu não sei, né? E tem perguntas que tu vai morrer e tu não não vai responder, não adianta, né? Daí pode ser que Deus, na sua misericórdia infinita, aí diga, tá, meu filho, é assim, assim, assado, e, né? Aí tu diz assim, tá, e agora? O que eu faço com isso? Agora eu sei. Eu falo para todo mundo, eu fico para mim, eu espalho, o que eu faço? Aí se tu espalha, né? Vamos fazer o que fizeram com Sócrates, né? Tu tá louco, né? Tu tem que ser internado, tu não tá batendo bem a cabeça, né? Outra coisa, então, né? Ou tu consegue sair disso, né? E criar daí precisa vir o próprio Deus daí, né? Se nós for entender como o cristianismo é a verdade, né? O próprio Deus teve que vir na Terra e dizer, o negócio é assim, assim, assado, agora vocês deu, né? Resolveu o problema. Então, assim, esse capítulo ele trabalha muito em cima dessa questão do indivíduo, né? O indivíduo que consegue acessar essa verdade universal, né? Por meio de um processo de não é autoconhecimento, mas ele passa a ter acesso disso a partir do cristianismo, pelo acesso ao próprio cristianismo, né? Pelo acesso à verdade revelada. A verdade revelada, exatamente. Então, nesse sentido que o professor coloca aqui, né? Essa questão do esotérica e exotérica, assim, ficou tranquilo, assim? Sim, ele falou, ele cola no curso, ele falou. Do esoterismo, ele explicou bem. Ele explicou. Acho que ele deve ter explicado. Ele falou bem isso. Um pouco melhor. Do esoterismo E daí vocês veem assim, quando vai avançando depois disso, que o cristianismo vai ser montando em cima de uma doutrina, né? Isso bem depois da revelação, né? Tem uma série de estudos em cima depois disso, né? E vai se montando uma doutrina. A doutrina, ela nunca vai conseguir abarcar toda a realidade do cristianismo. Vocês entenderam? Perfeito. Porque se ele está para além do cosmos, né? Ele é eterno, nenhuma língua vai conseguir abordar tudo o que foi abordado, né? E se vocês pegarem, por exemplo, a vida de Santo Tomás de Aquino, ali tem um dos estudos mais analíticos e detalhados da religião cristã, né? A Suma Teológica é um troço absurdo, né? Conseguir estudar tudo aquilo. E quando o Santo Tomás de Aquino vai chegando no final da vida, ele diz assim, olha, eu tive acesso a algumas coisas agora, no final, que, assim, tudo que eu escrevi aí sim, é pó, entendeu? É poeira. E trata-se da obra mais sólida em termos de investigação filosófica que talvez o Ocidente já produziu, né, cara? A modernidade não tem uma obra que chegue perto do rigor filosófico, técnico, dialético, de pergunta e resposta e confrontação de hipóteses que fez Santo Tomás na Suma Teológica. E aí, no fim, quando está todo mundo maravilhado com aquele negócio, que dizem que ela é tipo é os céus na terra, né? É o céu na terra. No fim, tudo isso que ele escreveu. Mas não é. Tem coisa melhor. Isso que ele viu. Exatamente. Isso é fantástico. Isso é fantástico. O João Ameal tem uma obra que ele fez uma biografia de São Tomás de Aquino, e tem uma parte que ele comenta isso, né? Quem que é? João Ameal. É um historiador português. Uma das bem famosas biografias de São Tomás de Aquino. O Chesterton também tem uma, mas é menor um pouco. A do João Ameal é mais maiorzinho, mais completinho um pouco. E ele conta esse episódio de vida de São Tomás de Aquino, né? Que ele tem uma espécie de acesso acesso direto a Deus, né? O cara pegou 190 ali, ligou lá para cima lá. O Santo Tomás de Aquino foi o único santo que não era acometido por tentações da carne. Era o único santo. Todos os santos debatiam com o demônio com suas tentações. Tem os santos, não sei, que se jogavam nos espinheiros, os santos que se mortificavam, né, a carne, para lutar contra o pecado, contra as tentações. O Santo Tomás não tinha nada disso, ele era isento de tentações, cara.
Ele diz, por isso que o cara escrevia que nem um alucinado. E escrevia o que escrevia também. Porque ele era um cara assim que ele vivia num plano meio diferenciado. Assim. Não, era outra... Entra naquela teoria das camadas do professor Olavo, acho que é a camada 12 ou 11. Né? Não, eu acho que o Santo Tomás a última é a 12. Então é 12. A última é a 12. Porque 10 é o cara que... É histórica, no caso. É o cara que sabe... A do 10 é do governante. A do 10 é do governante. Tipo, Napoleão, vamos pegar. Citas Napoleão. Né? O cara que sabe que está fazendo história. Isso. Tem essa consciência. Isso. E acho que o 12 era Santos, só o Santos. A do 11 seria ele que ele sabe que está fazendo isso numa esfera cosmológica, dá para dizer assim. Né? E o 12 daí já abriu, ele abriu para o transcendente. Né? Sim. É a abertura, né? E essa questão do São Tomás de Aquino é muito interessante, né? A história diz que o irmão dele, quando vai buscar ele num local que ele tinha fugido lá, para virar esses monges aí, pedinte, né? Não sei se é os beneditinos franciscanos, ele foi da ordem franciscana. Dominicana. Ele fundou a ordem dominicana. Porque São Francisco é franciscano. É meio... E a ordem do Tomás aqui é dominicana. Não sei se ele chegou a ser o fundador. Mas ele não era o fundador, ele tinha um... Mas os dominicos são os Aquinates. Os Aquinates, então é isso aí. E esses caras, eles eram pedintes, os caras vinham de esmola mesmo, assim, né? E o irmão dele, a família de São Tomás de Aquino tinha bastante dinheiro, tudo, e queria que ele assumisse um posto para tocar os negócios, tudo. Né? E daí vão buscar ele num desses locais aí que ele está pedindo aí, e trazem ele, o irmão dele traz ele no meio do caminho, prepara uma arapuca para ele, bota uma mulher dentro de uma caverna e larga ele dentro da caverna com a mulher. Agora tu só sai daí a hora que, né, tu deixar de ser casto, né? E ele resiste, ele não... Diz esse historiador que ele não se abaixa. Acho que até converte a mulher no meio. Ela sai freira. Né? Sai freira. A mulher sai freira da caverna. É uma história bem engraçada. Sem dúvida. Não. E isso daí vai ao encontro à questão dos monges aqui, né? Que entra no livro aqui, né? A ideia dos mosteiros, né? Essa fuga que o professor coloca mais para frente aqui tem uma ideia de o cristianismo estabelece entre consciência e corpo, né? Uma separação, né? Isso através de uma disciplina moral dolorosa, mas tão necessária ao florescimento da autoconsciência quanto o isolamento social. Então, essa questão da consciência e corpo aqui, através dessa disciplina moral dolorosa, ela é que vai fazer com que a alma consiga florescer, né, dentro dessa autoconsciência. Lá na página 246, final da página lá. Não sei se a tua edição é a mesma. É a edição antiga. É onde vai começar a falar dos monges ali, né, da questão do monasticismo, né. Esse movimento do indivíduo conseguir o acesso a essas verdades, né, a verdade divina, né, faz com que o indivíduo comece a se separar da sociedade. Né? Então, já que no meio da sociedade isso aqui está um zaralho, né, eu não entendo bolhufas no que está acontecendo. Então, assim, se a verdade é o mundo transcendente, o cristianismo, tudo, então, assim, onde eu estiver sozinho vai ser melhor. Né? Então, aí começou a se fundar esses vários mosteiros. Né? Os mosteiros são um movimento autônomo, religioso e autônomo e solitário dos monges. Né? Então, ver a quantidade de coisas que acontece, né, com essa questão da revelação é incrível, né? E tu entra num livro da história e tu não vai pegar isso aqui, né? Vai passar meio batido, né? Cara, eu peguei até sobre essas questões mais históricas do cristianismo que eu dava a bordo aqui, né, aquelas seitas gnósticas anticristãs, né, que queriam derrubar o cristianismo, que botava a relação do homem com Deus, e as seitas gnósticas eram o cosmos e a natureza, né, materialidade. E como o cristianismo foi se estabelecendo nos primeiros séculos da era, e meio que se misturando com a própria cultura greco-romana, e se vendo no dever de ter que botar ordem na sociedade. Ele fala isso. Sim. Que não era a intenção, o papel, a ambição, a função deste cristianismo recém-emergido.
E aí, né, aos trancos e barrancos, deu tudo certo, né? Foi um êxito esplêndido que acabou acontecendo. E tem muito guinionismo ali nessas interpretações, né? Bastante. E aí eu fui dar uma olhada em Dawson, Felipe Aquino até. E bate tudo, cara. Tá batendo. É meio que usando as palavras e a narrativa do Guénon, que é muito boa, diz passagem, mas é bem em linha, cara. Nossa, é incrível. As descrições que o Olavo fez aqui Aqui ele fala dos monges. Os monges, em primeiro lugar, não se ocupavam das letras, nem cultivavam os debates filosóficos, mostrando ante a sabedoria mundana um desdém que não tinha como não parecer, de fora, afetação e arrogância de bárbaros. Em segundo lugar, pouco se lixavam para as virtudes cívicas que, no contexto greco-romano, constituíam a essência mesma da moralidade. Em terceiro lugar, eles haviam trocado a complexa beleza das antigas cerimônias públicas por um rito estranho, de ressonâncias antropofágicas apavorantes. Isso aqui depois vai gerar a própria... Antropofágica no caso da hóstia, né? Sim, pois isso aqui exatamente, vai gerar a própria liturgia em cima da missa, né? Da missa. E a gente entende a missa, ela tem origens aqui, né? Ela na verdade não foi criada assim, né? Agora criou-se a missa, assim, assado. Faz assim, Vem uma ordem do Papa, assim, agora é assim, né? Não, ela foi sendo montada com base na própria vivência, né? Desde os monges até a sociedade. Então ela tem uma história muito complexa por trás, né? Do que chegar, sei lá, hoje chega a pessoa e diz, tá, o Papa disse que a missa é assim, assado, deu, né? Mas não consegue entender como é que chegou naquilo ali. Ela tem a base bíblica, né? Sim. O Santa Ceia, que é a base da missa, mas ela teve o rito dela ao longo do tempo foi muda aqui. Eu lá falei, inclusive, vai se adaptando às próprias circunstâncias mundanas. Não é nem se adaptando, mas, enfim, sofrendo ajustes, né? Sim. Que vem de fora. Vem de fora, não foi... O próprio latim, né? Era o latim. Que era até o século, ano de 1920, 30, 40 aí que era. Esse durou bastante. É que a gente pegou o fim dele, né? Se tivesse vindo em 1800 aí, nós tínhamos pegado. Mas nesses primeiros 5, 6 séculos, né, houve bastante mudanças no rito também. Aqui, para os homens da religião antiga, o cristianismo foi a pedra de escândalo, a súbita ruptura por parte dos céus de um contrato que os homens acreditavam ter selado para sempre com os deuses. Com os deuses e com Deus, né? Porque aqui entra a questão dos judeus também, né? Essa ideia do contrato, né? Que Deus selou um contrato para sempre com os judeus, né? Então eles têm muita... Mas aí entra até o que ele falou assim, que é o Estado de Israel, né? O cristianismo transcende isso também. Sim, tá na vida. Eu acho que era isso aí, né? Tem um resuminho aqui, ó, a libertação da consciência pessoal com Sócrates, né? Ao consumar-se no cristianismo, levanta contra si o ódio dos nostálgicos da religião greco-romana, de índole coletivista e estatal, que se reúnem sob a denominação formal ou informal de gnósticos. Essa reação inspirará boa parte do pensamento ocidental de maneira crescente desde o Renascimento. É um resuminho aí dessa parte do 23 e 24, aí a gente entra no Leviatã e Bimot. A ideia do simbolismo da cruz, é um negócio fantástico também. Não, beleza. Tu fechou aí? Feito, Carreto. Então tá.